Seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é mais um vídeo da nossa saga iniciada por aqui. Eu estou amando produzir esses conteúdos para vocês, um conteúdo mais profundo, mais longo. E eu tô vendo que cada um de vocês está interagindo lá no nosso aplicativo vizinho, no Instagram. Então, se você está agora mesmo assistindo esse vídeo, já grava, faz um bumerangue, posta lá e me marca. Meu arroba é Emily Trindade. E eu também estou presente no TikTok, vou deixar aqui passando na tela o meu arroba. Mas antes do nosso vídeo começar, já curte, comenta e compartilha. É muito importante também que você se inscreva para que o nosso projeto cresça cada vez mais e cada vez mais você tenha resultados junto comigo aqui nessa rede. Como muitos de vocês já conhecem parte da minha história, vocês sabem que eu tive uma família que me trouxe ali num ambiente bem disfuncional e por isso eu, assim como você também que me assiste, tivemos alguns traumas. Eu tive traumas que me impactou de certa maneira. Óbvio que nós não sentimos do mesmo jeito, cada um tem uma forma de trazer o seu próprio significado, de atrelar àquele evento, àquele acontecimento, o seu próprio significado. Exemplo, uma situação que você viveu é comprovado cientificamente que você não consegue lembrar dela nem 60%. Então, grande parte do que você viveu, do que ocasionou na sua vida, do que te afetou de uma certa forma, possivelmente isso foi algo inventado por sua mente, para te trazer, te atrelar a um significado e remeter a essa memória como algo ruim. Só que quando você traz um significado ruim e atrela essa memória lá bem guardada no seu inconsciente ou subconsciente, como você quiser nomear, você acaba trazendo uma personificação para você. Porque com o acúmulo de memórias, o seu cérebro ele está acumulando quantidade. Ele não está acumulando a qualidade, a consistência dos acontecimentos da sua memória, porque nem isso ele consegue guardar 100% do acontecimento. Então, se eu estou atrelando cada vez mais significados ruins à minha vida, um pneu do carro fura, e eu, meu Deus, o pneu do carro furou, que catástrofe, isso e aquilo. Tu tá atrelando um significado ruim para um evento acontecido na sua vida que tu poderia ter comemorado, tu poderia ter cantado vitória. Cara, quem tem um carro somente que fora, então eu tenho um carro. Tantas outras pessoas que não têm carro. Por que eu deveria ficar triste por isso? Não existe algum motivo, certo? Então, é esse nível de mentalidade que eu fui treinada por longas e grandes etapas de ferramentas, de imersões, de livros, de muito estudo, de muito autossacrifício, de voltar atrás quantas vezes fosse necessária para ressignificar as minhas memórias lá da infância. Eu trouxe essa analogia aqui para você entender do que eu estou falando em nossa bela infância. Na infância, nós temos eventos que nós não podemos controlar. Afinal, nós somos crianças indefesas. Não temos como controlar a atitude do outro e nem nada que envolve a nossa emoção também. Nós não conseguimos, como crianças, nos controlar ou escolher o significado que nós damos. Mas quando a gente vai para a fase adulta, a soma dos significados que você atrelou na sua infância, como uma criança que não sabia escolher aquilo, mas hoje, na fase adulta, você está assistindo esse vídeo, você está tendo a consciência que você precisa ressignificar essas suas lembranças, essas suas memórias de eventos que aconteceram com você. Porque é uma soma, a neurociência prova isso. É uma soma de acontecimentos que foram tendo na sua vida e quando você vai para a fase adulta, você é um resultado daquilo. E se eu tive tantas lembranças ruins, negativas, de forte impacto emocional ou repetidamente, na minha fase adulta, eu vou atrelar essa mesma forma. E eu que vim de um lar muito escasso em relação a empreendedorismo, a financeiro, a educação sobre finanças, é algo extremamente desafiador para mim hoje, na minha fase adulta, entender, aplicar, crescer, expandir, escalar. Não tenho melhores e maiores grandes resultados porque eu ainda não sei o que eu devo saber. E anota essa chave aí para você.
você só não tem um resultado porque você ainda não tem a consciência de como chegar até ele. Eu fui muito carente dessas informações, desse nível de educação, mas ainda assim o meu pai sempre foi muito autônomo, o meu irmão também, eles nunca foram CLT, nunca precisaram entrar nessa vertente de quero algo seguro, senão talvez as minhas crenças ainda seriam mais aprisionadas. E eu já estava imaginando uma vida bem frutífera, bem segura. Primeiro eu faço o meu colégio, depois eu vou para minha faculdade e só depois eu irei inserir no mercado de trabalho. Só que não foi desse jeito que aconteceu, ainda bem, mas graças às minhas crenças. As minhas crenças que foram fortalecidas para que eu conseguisse impulsionar na minha fase adulta hoje a empreender, a me arriscar. Então esse senso de risco que eu corro todos os dias escolhendo empreender é muito familiar para mim. Porque eu vim daquele lar. Um lar que houve os seus desafios, houve a disfuncionalidade naquele sentido, sentia muitas carências de muitas formas diferentes, mas em relação a profissional, em relação a inserir no empreendedorismo, sendo autônoma, eu nunca tive essa dificuldade, esse desafio que muitas pessoas levam uma vida inteira e às vezes elas não conseguem romper essa bolha. Elas querem ficar presas a um sistema que vem de uma falsa segurança. E desde então, eu venho trabalhando cada vez mais para que as crenças que eu tenho desde a minha infância se tornem cada vez mais fortalecedora. Porque em contrapartida, a minha mãe, ela foi professora, ela foi funcionária mesmo do Estado, hoje ela é aposentada. Então, eu tenho esses dois lados que eu posso escolher fortalecer ou não. Mas isso é uma escolha que vem a partir do momento que eu decido entender o meu propósito de vida, eu escolho um propósito de vida, os resultados que eu quero colher daquilo, e com isso eu vou agir de forma para que isso cresça cada vez mais. O que eu disse, você precisa de ter um desejo muito ardente, uma fé inabalável, um propósito muito bem fincado e um plano de ação para sustentar isso. O que eu tive como carência na minha fase da infância, que eu via o meu pai e o meu irmão se arriscando, eles se arriscam até hoje, é que faltava um ponto, o plano de ação. Não tinha planejamento estratégico, não tinha um plano de sustentação, não tinha previsibilidade, não tinha escala. Era sempre uma coisa muito refém da força que eles podiam fazer naquele dia e era sempre, bora lá, mais um dia a gente reseta, mais outro dia. Sabe aquele nível de empreendedor que ele vai até um teto, ele bate naquele teto, ele não consegue mais romper? É exatamente isso que aconteceu na minha fase adulta. Então sim, mesmo tendo o incentivo dentro de casa, eu ainda assim tenho que lidar com o lado que impede a prosperidade. Porque quando eu encontrei essas barreiras na minha infância, eu não me senti merecedor de muita coisa. E quando você não se sente merecedor ou merecedora de muita coisa, você imediatamente aciona um ciclo de autossabotagem. Você entra em um estado muito forte de culpa e você inconscientemente vai fazer com que tudo gire para que aqueles teus resultados se tornem cada vez mais para baixo, para corresponder àquilo que você intrinsecamente acredita. Então, se eu acredito que os meus pais que me criaram lá, que me deram essa imagem de querer empreender, eles têm um teto, eles só vão até tal lugar, eles só vão até tal limite, eles param de investir em cursos, eles param de investir em bons lugares, eles param de investir em grandes ecossistemas, coisa que eu nunca vi os meus pais fazendo e eu aprendi hoje na minha fase adulta que para eu crescer eu precisava me inserir de formas diferentes no mercado. Parte disso foi um desejo ardente no meu coração, foi um propósito muito bem alinhado. Houve esse inicial sustento, mas eu não posso me apegar a essas crenças que são limitantes. Mesmo o meu pai sendo autônomo, ele falava isso pra mim, olha, você tem que ter muito cuidado, porque dinheiro não nasce em pé de árvore. Você tem que ter muito cuidado que você acha que é fácil ter dinheiro, fazer dinheiro. Dinheiro não é tão bom assim. Você nem precisa disso. Você pode viver da forma mais simples possível. E hoje, quando eu vim pra minha fase adulta, eu entendi, depois de ter deixado a faculdade de medicina, eu fiz 2 semestres da faculdade de medicina, eu encerrei aquele meu ciclo e falei, preciso trabalhar.
Eu quero dar uma qualidade de vida melhor para minha filha, eu quero ficar mais tempo com ela. Eu não conseguia ficar mais tempo com ela. Comecei a tomar a versão daquela nova Emily, que estava construindo uma imagem na cabeça da filha dela de indisponível. E eu não podia repetir esse ciclo. Então eu rompi com isso, que foi algo muito crucial na minha vida, lá na minha infância. A minha mãe, por ela ter se entregado à faculdade e o CLT, ela não tinha tempo para ficar comigo. Então foi outro padrão que eu resolvi romper. Eu falei, não, eu vou fazer diferente. E quando eu assumi essa postura de eu vou fazer diferente, eu encarei o meu pai e o meu irmão de frente, porque foram figuras de autoridade para mim, eles dois me criaram. E agora eu tive que ter todo o meu mecanismo para tirar esses empecilhos da minha frente e romper com eles, assim encaminhando para o meu propósito. Entende? A fé, ela tem que estar alinhada, o desejo ardente tem que estar alinhado, o propósito tem que estar muito bem alinhado. Mas se você não tiver um plano de ação, uma sustentação para levar isso até o fim, no primeiro obstáculo, você vai parar, você vai tropeçar, porque você não vai conseguir se reerguer. Então eu acredito que quando eu vim para essa minha versão, que as pessoas hoje me conhecem, que eu tenho negócios no digital, eu e o meu marido, a gente trabalha junto, nós somos sócios em tudo na nossa vida, a forma como a minha vida começou a romper depois de um autoconhecimento extremamente imersivo. Hoje eu estou finalizando, glória a Deus, o meu método, o método ícone, que já tem um tempão que eu estou preparando ele, só que aconteceu umas pedras nesse meio do caminho, eu acabei perdendo ele, mas enfim, consegui reconstruir e reconstruir ainda melhor, com mais inovação que o mercado ainda não tem. Então eu tenho certeza que tudo o que eu estou fazendo hoje com um desejo muito ardente no meu coração para impulsionar ainda mais os meus resultados, para escalar ainda mais os meus resultados, são coisas que eu não tive na minha infância. Eu não vi na minha infância, mas eu vou deixar isso ditar o meu futuro de jeito nenhum. Se eu sou mentora de alta performance, eu sou a pessoa que está aqui falando com vocês que quer quebrar suas barreiras. E como que eu não vou quebrar as minhas? Então eu estou aqui declarando em público que todas as minhas barreiras eu quebrei de uma forma tão inexplicável que eu tinha um plano para os meus próximos 40 anos atingir e eu atingi em menos de 2 anos com o meu próprio método. Era para eu estar morando na praia, hoje eu moro aqui na praia no Rio de Janeiro, minha casa fica 5 minutos da praia, era para eu estar morando aqui só no final da minha vida, que eu tinha traçado uma meta absurda de 50 anos. Eu atingi tantas coisas que em 2 anos, com um único método, eu consegui. Então, eu sou a prova viva aqui de ter um corpo saudável, de ter um corpo no peso ideal. Porque antes eu era esquelética, gente. Não conseguia comer, tinha tantos problemas de ansiedade, problemas de pânico, de depressão. Hoje eu sou uma pessoa curada, eu sou uma pessoa saudável. Óbvio que 100% dessa credibilidade eu vou dar para o Espírito Santo e sempre darei. Porque ele é o verdadeiro Senhor da minha vida. Mas existia um passo a passo. Ele me clareou cada passo. Porque eu estava aberta para isso. E hoje, por eu ser uma prova viva, óbvio que eu vou arrancar você do lugar que você estiver para se mover em prol do seu propósito. É fácil? Não. É desafiador? Demais. Mas escolha o seu desafio diariamente. É difícil também ser acomodado, é difícil também você não ir para academia, é difícil também você não ler um livro, porque ao longo da sua vida você vai encontrando impedimentos e portas fechadas para você porque você não escolheu sair da sua zona de conforto, porque você não escolheu romper a sua vida. Então sim, é difícil você fazer e não fazer, sonhar grande e sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então sonhe grande. Faça o que ninguém faz. Trabalhe mais do que a maioria das outras pessoas trabalham. Acorde mais cedo. Vai dormir mais tarde. Se dedique um período da sua vida para criar um grande plano. Um plano com início, meio e fim. E crie pessoas, vínculos para fazer parte do seu projeto. Falei demais aqui com vocês, mas tudo isso fez muito sentido aplicado na minha vida. E eu e o meu esposo, a gente vem tendo grandes resultados de tantas formas diferentes, de tantas esferas diferentes na nossa vida, porque é exatamente isso que é a verdadeira prosperidade. Prosperidade não é apenas dinheiro, mas sim uma
ampla abundância na nossa vida e de todas as áreas possíveis. Eu sei que você não vai guardar esse pote de prosperidade que eu acabei de deixar aqui para você. Você está pensando agora em uma pessoa em específico que precisa de aprender sobre cada uma dessas chaves que eu deixei aqui para você. Então compartilhe. Compartilhe porque informação boa tem que ser compartilhada. Já tira um print aqui, ou até faz um videozinho da sua TV, posta no Instagram, me marca, eu vou estar repostando todos os stories. Um grande beijo, não esquece de curtir, de compartilhar e de se inscrever nesse canal. Ah, e ativa os sininhos também, tá? Para não perder nenhuma novidade. Eu vou estar postando muitos vídeos interessantíssimos para o seu crescimento e o seu romper geracional, quebrando correntes e deixando o seu verdadeiro legado como rei e rainha que você nasceu para ser. Um grande abraço, fica com Deus.